Graça e paz, uma boa tarde, meus amados irmãos, Igreja Santa, queridos ouvintes que têm recebido uma palavra da parte de Deus através da minha pessoa. Eu sou o pastor Cleiton e tenho trazido todas as tardes, todos os dias, com a permissão de Deus, uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé para o teu coração, para a tua família, para a glória de Deus. Nós estamos trazendo as meditações, refletindo sobre o verdadeiro sentido do Natal. Qual é o centro do Natal? Qual é a mensagem do Natal? E a gente tem gravado alguns vídeos e tem trazido um conteúdo muito bíblico e saudável para a edificação, para o consolo e fortalecimento de cada um de vocês diante aí do grande advento que foi a encarnação do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Estamos usando aqui como base para as nossas exposições o livro do John Piper, O Alvorecer da Alegria Indestrutível, que é uma mensagem de esperança para o coração de cada um de vocês, uma mensagem de fé. Então que você possa compartilhar esse vídeo e você possa se inscrever no nosso canal, compartilhar, dar o seu like, compartilhe, para a gente poder chegar a 50 inscritos ou até mesmo 100 e até tantos quantos o Senhor Deus permitir que se inscreva no nosso canal, que a gente tem utilizado esses meios de comunicação para gerar fé e esperança através da santa palavra de Deus. E hoje nós estamos no nosso 13º dia das nossas exposições. Hoje é 13 de dezembro de 2021 e hoje o nosso tema é O Natal Dividiu a História. E o texto é Atos, capítulo de número 3, versículo 24, que nos diz assim: E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Que estes dias? Dias esses que relatam o nascimento do Salvador. Dias, esse grande advento já foi vaticinado, profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, todas as profecias, tipos, figuras, sombras, apontavam para esse grande advento, apontavam para esse grande acontecimento da história, que foi a encarnação, em que Cristo se humanizou, se tornou homem, nasceu por obra do Espírito Santo de Maria, de José, cresceu e toda a sua vida ele viveu sobre os propósitos do Pai. E ele mesmo disse: eu glorifico o Pai, eu faço a vontade do meu Pai. Então ele cumpre toda essa missão. Ele veio e a sua vida foi uma vida perfeita. Ele sentiu as nossas dores, ele sofreu as nossas humilhações, ele sofreu a nossa vergonha, ele levou sobre si as nossas maldições, morreu na amarga cruz. E ali ele ressuscitou com poder e glória, e todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra, porque o Pai assim o concedeu como soberano Senhor de todo o universo. Então, esse grande advento dividiu a história. Antes de Cristo existia a antiga lei, em que tudo era baseado em leis, em cerimônias, em sacrifícios, em rituais. Mas depois da vinda de Cristo, iniciando então o chamado últimos dias, porque os últimos dias não são apenas os dias que estamos vivendo hoje no século 21, mas os últimos dias deu início com a vinda do Senhor Jesus. Ou seja, desde o nascimento de Cristo, desde o início da encarnação de Cristo, até o último dia em que o Senhor Jesus virá com poder e grande glória, nós estamos vivendo esses últimos dias da história da humanidade. Como isso é tremendo, como é maravilhoso nós adorarmos a Deus, nós glorificarmos a pessoa divina
do Messias, do Salvador, Jesus Cristo, que dividiu a história. Há algo tremendamente importante que precisamos compreender aqui, para entender o ensino bíblico sobre profecia e o seu cumprimento. Costumamos pensar na profecia como algo que ainda está no futuro, ou que está começando a acontecer agora no mundo. Mas facilmente esquecemos que o que é passado para nós era futuro para os profetas. Quando os profetas anunciaram a vinda do Messias, quando os profetas falaram acerca de algo que iria acontecer, evidentemente que para nós é algo do passado, mas naqueles dias em que as profecias estavam sendo registradas, pronunciadas, vaticinadas, proclamadas, evidentemente que para eles eram dias muito posterior, coisas que iriam acontecer no futuro. E a palavra de Deus, ela prova a sua fidelidade, a sua inerrância, porque tudo aquilo que foi profetizado se cumpre muitos anos depois na pessoa bendita de Cristo Jesus. Desde o profeta Samuel, que foi considerado o primeiro profeta, até o último profeta, que foi aquele que anunciou a vinda do Messias, a voz que clama no deserto, que aponta para João Batista. Todos os profetas, maiores e menores, todos eles falaram da encarnação de Cristo Jesus. Falaram da vinda de um Redentor, falaram de um Messias, falaram de um Redentor, do descendente de Davi, que iria restaurar, que iria trazer libertação, pois o Espírito do Senhor, diz o profeta Isaías, estaria sobre ele, e ele ia libertar os cativos e os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E essa palavra se cumpre na pessoa bendita de Jesus Cristo, trazendo para nós então esta compreensão e esta convicção de que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento se complementam, profecia e cumprimento, trazendo então para nós a confiança na inerrância, na infalibilidade da palavra de Deus. E isso é tremendo, acreditarmos que tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. E tudo aquilo que o Senhor Jesus, que os profetas anunciaram, melhor dizendo, apontava para Cristo, e essas palavras se cumpriram, provando então que Deus é soberano, que Deus é fiel, e Deus tem o controle da história, e ele então conduz a história para o fim, segundo os seus decretos. O que precisamos lembrar é que com a vinda de Jesus Cristo ao mundo, os dias de cumprimento, proclamados por todos os profetas, começaram. E desde o primeiro Natal, o primeiro advento, que foi o nascimento do Messias, o nascimento, a encarnação de Cristo Jesus ali na manjedoura, em Belém, desde aquele primeiro dia, desde aquele advento, temos vivido esses dias, os chamados os últimos dias, preditos pelos profetas. Não são o século 21. Os últimos dias preditos pelos profetas não são o século 21. Os últimos dias começaram no ano 1 depois de Cristo. Então, Cristo Jesus inaugurou esses últimos dias, e nós estamos vivenciando esses últimos dias, desde o século 1 até o século 21. Muitas coisas aconteceram na história bíblica, na história da igreja. E o reino de Deus continua avançando. Os sinais proféticos continuam avançando. Cristo continua sendo proclamado, adorado, reverenciado para todo sempre. Tentaram de todas as formas destruir a história de Cristo na própria história. Eles tentaram destruir, calar os seus atalaias, os seus profetas, os pregadores, os anunciadores do Messias, das boas novas de salvação. Mas nunca conseguiram e nunca vão conseguir, porque as portas, as autoridades espirituais do inferno não prevalecem contra o Verbo encarnado e nem contra a sua igreja. A sua igreja continua avançando. Eu sei que há muitos escândalos e muitas coisas mais vão acontecer, como já aconteceram desde o começo. Mas os eleitos de Deus, o remanescente fiel,
Eles irão permanecer inabaláveis, porque creem no Senhor Jesus, porque acreditam na inerrância das Escrituras, porque a Bíblia continua sendo a única regra de fé e prática, porque nós acreditamos na doutrina dos apóstolos, porque essa doutrina foi a mesma doutrina que eles ouviram da boca sacrossanta do nosso amado Jesus Cristo. Portanto, essas verdades é que nos sustenta e vai sustentar a igreja até o último dia da vinda do nosso amado e Salvador, glorioso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Esse é o testemunho uniforme do Novo Testamento. Paulo disse em 1 Coríntios 10, 11, que os eventos do Antigo Testamento aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Para Paulo, o fim dos tempos não era 2000 anos depois, mas não era 2000 anos depois do século 21. Paulo, quando ele escreve as 13 cartas, você percebe que algumas vezes Paulo já imaginava que os últimos dias eram os seus dias. Por quê? Porque eles tinham esse conceito, eles tinham esse pensamento, que os últimos dias se deu início com a primeira vinda do Senhor Jesus e terminará com a segunda vinda. Então tudo o que aconteceu no Antigo Testamento são sombras, são tipos que apontavam para essa nova aliança, que apontava para Cristo, que apontava para esse plano redentor, para esse plano perfeito na história da humanidade. Não, o princípio do fim já estava presente no primeiro século. O tão aguardado Messias havia chegado. Assim o autor de Hebreus 1, capítulo 1, do versículo 1 e 2, ele diz: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, os últimos dias começaram. Então, o autor da carta aos Hebreus, que é um autor desconhecido, ele nos revela pelas Escrituras essa concepção, esse conceito dos últimos dias, a partir do nascimento, do advento do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento havia várias formas de Deus falar, havia vários tipos ou sombras ou métodos de Deus, de como Deus se revelar, através de visões, de sonhos, pelos profetas. A antiga aliança havia muitos tipos, havia várias formas de Deus revelar, mas essa revelação era a chamada revelação progressiva, em que o homem a cada dia estava tendo conhecimento de algo que está por vir. Então quando Jesus vem, Jesus, ele é a própria revelação encarnada de Deus. Então não há mais novas revelações, não há mais novas profecias. É isso que nós precisamos entender. Cristo, ele é a última revelação de Deus aos homens, à humanidade. Não há mais uma nova revelação. Precisamos ter muito cuidado com isso, porque algumas seitas, elas surgiram baseado em novas revelações. Os mormons, o seu fundador disse que teve uma nova revelação. Os testemunhas de Jeová, seu fundador disse que teve uma nova revelação. Muito cuidado com essas novas revelações ou verdades que querem ser adicionadas à Bíblia. A Bíblia não precisa mais adicionar a revelação geral, a revelação especial de Deus, melhor dizendo, nenhuma nova revelação, porque tudo que precisamos compreender, entender na história, na pessoa de Cristo, está nas Santas Escrituras. Tem pessoas que vivem de revelações. A gente tem que ter muito cuidado, porque nesses últimos dias existem os falsos profetas, existem as falsas revelações. A maior revelação é a Escritura. Qualquer sonho, qualquer visão que está fora do padrão da Bíblia, ela tem que ser desconsiderada pelos cristãos, ela tem que ser colocada de lado, porque nada substitui a revelação maior de Deus, a revelação especial de Deus, e nenhuma nova revelação
ela pode contrariar aquilo que já está escrito, porque aí Paulo diz que essa possível revelação é anátema, ainda que o anjo venha e traga nova revelação, mas não é nova, na verdade é uma distorção da santa palavra de Deus. Tenhamos muito cuidado nesses últimos dias, porque Cristo ele foi e é a última revelação de Deus. Nós não precisamos mais de uma nova revelação, só precisamos ler e examinar as Escrituras para que possamos adquirir maturidade e discernimento espiritual para discernir o que vem de Deus e o que não vem. É um grande privilégio então viver nesses últimos dias, pois Joel profetizou que nesses últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade, e isso está se cumprindo. Isso está se cumprindo. Grandes avivamentos aconteceram na história e vão continuar acontecendo em vários lugares, na vida daqueles que oram, na vida daqueles que buscam a Deus. É o avivamento dos últimos dias que se iniciou no nascimento de Cristo Jesus e vai se concretizar, se consumar na segunda vinda do Senhor Jesus. E esse Espírito continua enchendo, esse Espírito continua despertando a sua noiva, esse Espírito continua se movendo em meio a línguas, povos e nações. Ele continua trazendo graça, ele continua trazendo salvação, ele continua trazendo libertação. Então essa é a mensagem do Natal. O Natal, a vinda de Cristo, trouxe libertação, trouxe salvação, e é um divisor na história dessa humanidade. Joel 2,28 fala sobre isso. Todos os profetas aguardavam ansiosamente o dia da vinda do Messias, o filho de Davi, o rei de Israel, pois esse seria um dia de grande bênção para o povo de Deus. E agora ele veio, seu reino foi inaugurado, e nós vivemos em uma era de cumprimento dessas profecias. O autor aos Hebreus disse que esses homens morreram sem ver o cumprimento das promessas. Mas a cada dia eles viviam, as mulheres, por exemplo, as mulheres hebreias, elas acreditavam que qualquer uma delas poderia ser a mãe do Messias. Então elas viviam, eles cada dia viviam na expectativa do cumprimento dessa promessa do rei dos judeus, da vinda do Messias. É bem provável que eles não compreenderam de que forma isso iria acontecer. Muitos achavam que Jesus viria com aquele poder político, militar. Não, porque o reino dele não é desse mundo. Mas hoje nós temos o privilégio de ver todas essas profecias se cumprindo. E quando então a gente vai para a Bíblia, que a gente vê a revelação de Deus nítida diante de nós, e que nós temos a iluminação do Espírito Santo para compreender essas verdades, como isso é glorioso. Isso deve mover o nosso coração a cada dia para sermos fiéis a Deus. Essas verdades devem mover o nosso coração a cada dia para proclamar, para viver com as nossas famílias todo o propósito de Deus, em verdade, em compromisso, em fidelidade com essa palavra. Bem-aventurados somos nós que nunca vimos, mas nós cremos, porque o Evangelho gerou essa fé em nós. Então nós somos uma geração privilegiada, porque temos a revelação de Deus escrita para compreender, para nos aprofundar e a cada dia crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É muito triste quando nós não nos deleitamos na soberana vontade de Deus e nem na sua palavra. Quando nós somos levados por ventos de doutrinas, de movimentos estranhos, fogo estranho, coisas que não tem nada a ver com as Escrituras, e muitas vezes nós estamos vendo a profanação da palavra, o descumprimento da forma de culto, de um viver que agrade a Deus, de uma igreja que está se misturando com o mundo. Mas Deus, o Espírito Santo, através da sua palavra, continua despertando homens e mulheres fiéis comprometidos com a palavra de Deus. O que antecipamos no futuro, na segunda vinda de Cristo, não é algo completamente novo, mas a consumação das bênçãos que já desfrutamos, visto que as promessas começam a ser cumpridas em nossa vida. Nós já sentimos o já e o ainda não. Nós já começamos a desfrutar aqui na terra dessa glória, mas ainda não está completo, mas certamente o será. Nós o veremos assim como ele é, com todo o poder e glória. E quem tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. O Natal então dividiu a história em duas eras: a era da promessa, Antigo Testamento, e a era do cumprimento, Novo Testamento, até os nossos dias.
Assim, quando Pedro diz em Atos 3:24, no seu sermão, todos os profetas anunciaram estes dias, vemos que ele quer dizer nesses últimos dias, em Hebreus 1:2, nos quais Deus falou a nós pelo seu Filho, os dias desde o primeiro Natal até o momento da consumação vindoura. Então, quando Pedro ele fala sobre o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele se refere a Joel então ele traz aquele esclarecimento de que os últimos dias está se cumprindo, a plenitude dos tempos está se cumprindo e está se funilando, está seguindo um curso segundo a soberania de Deus, e em breve a consumação dessas bênçãos que já desfrutamos será plena quando o nosso Senhor Jesus virá em sua consumação vindoura. Conclusão, é nesse momento que vivemos. O já do cumprimento é gigantesco, a encarnação, a crucificação, a expiação, a propiciação, a ressurreição, a ascensão, o reino celestial, a intercessão, o derramamento do Espírito Santo, o evangelho sendo pregado no mundo inteiro, as missões globais, a reunião das nações, a igreja, as escrituras do Novo Testamento, a oração em nome de Jesus, a alegria é indestrutível e a segurança obtida. Todas essas verdades é o já, é a bênção de Deus que já começamos a desfrutar. Toda essa expectativa, esse gozo inefável, essa alegria, essa verdade de Deus que abriu os nossos olhos e que nos faz a cada dia termos um motivo e entender e compreender o porquê que nascemos, quais são os propósitos de Deus para nós, e nós estamos então vivendo para a glória dele, para difundir o reino dele através do nosso testemunho, através da pregação da palavra de Deus. Então isso é o já começamos a desfrutar todas essas bênçãos lidas aqui nesse momento, mas ainda existe o ainda não, que é a bênção completa da vinda do Senhor, em que para sempre, eternamente, nós viveremos essa plenitude da glória e da majestade de Deus. Contudo, ainda não é real e maravilhoso e está esperando o seu momento, a segunda vinda, a ressurreição dos mortos, os novos e gloriosos corpos, o fim do pecado, a glorificação, o juízo sobre toda a incredulidade, os galardões, a entrada na alegria do Mestre, os novos céus e a nova terra, Jesus presente entre o seu povo face a face, o fim do sofrimento, eterno prazer. Essas verdades em que o nosso corpo será glorificado, irá passar por um processo de transformação, e esse corpo limitado, essa natureza pecaminosa irá se revestir da incorruptibilidade. Não provaremos da morte, não haverá pecado, nós seremos livres da presença do pecado e para sempre adoraremos, desfrutaremos da paz, da alegria, da glória do Salvador Jesus. Nós o veremos, nós nos banquetearemos, nós teremos coinonia com ele, perfeita, plena. Então isso é o ainda não, mas já está próximo esse grande dia. Então o Natal dividiu a história. Vislumbres do futuro estão por toda parte. Beba profundamente daquilo que Jesus conquistou para nós e seja cheio da esperança de tudo o que há por vir. Que nós possamos então viver o hoje, o já, mas o ainda não, nessa expectativa dessa gloriosa promessa de Deus, que é a consumação de todas as coisas, que é a vinda gloriosa do Senhor Jesus para levar os seus eleitos e exercer juízo contra o perverso, contra o pecador impenitente. Encha o seu coração de esperança, encha o seu coração de fé diante desse grande advento que daqui a alguns dias nós vamos comemorar. Não fique preocupado com datas, não fique preocupado, pastor, será que é pecado nós comemorarmos o Natal? Esqueça isso, meu irmão. O Natal para nós é o nascimento do Salvador. Nós precisamos anunciar essa verdade, nós precisamos proclamar a encarnação de Cristo, nós proclamamos anunciar essa verdade. É uma estratégia do diabo tentar nos calar e não falar acerca desse grande advento. Deus te abençoe e te fortaleça, e que você a cada dia viva essas promessas, porque o Natal é Jesus Cristo que se encarnou, que morreu, que ressuscitou, e em breve Ele voltará.
Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus permitir, no nosso 14º dia das nossas reflexões de Natal. Compartilhe esse vídeo e receba o fortalecimento e uma mensagem de esperança. Que a palavra de Deus esteja no seu coração, em nome de Jesus.